Boa noite. Sejam todos bem-vindos para mais um estudo dos livros de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco. Nós estamos estudando a série sobre obsessão e vamos comentar sobre o quinto livro, que se chama Painéis da Obsessão. Nós somos um grupo de estudantes da doutrina espírita e do Evangelho e estamos aqui para refletir juntos sobre os ensinamentos do livro. Queremos inicialmente agradecer a participação de todos que estão aqui conosco ao vivo e também aqueles que vão assistir depois pelo YouTube no canal Leitura de Livros Espíritas, onde nós publicamos a gravação toda terça após as 21 horas. Peço agora que todos desliguem seus microfones para que nós possamos fazer a nossa oração inicial, pedindo que a paz de Jesus esteja conosco. Mas no prédio de elevação. Vamos elevar nosso pensamento na direção do Pai Celeste e de nosso irmão maior, nosso Mestre Jesus. Senhor, rogamos teu amparo para os propósitos de bem servir. Reunimos aqui para mais um estudo e pedimos seu auxílio para que o Senhor nos conduza na realização dessa tarefa e que possamos estar receptivos à inspiração de teus mensageiros para conduzir o estudo. Que os ensinamentos desse livro possam iluminar nossos caminhos na jornada evolutiva, facilitando assim a nossa compreensão e a nossa caminhada. Pedimos, enfim, a sua proteção para a realização do nosso estudo, que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá colocar o nosso textinho. Eu vou ficar trocando e compartilhando alguns textos, porque tem muitos complementos. Então estamos nós aqui hoje, no estudo 6, capítulo 6. O título é Reflexões e Comentários. Então o Miranda vai falar, continuando aquela história, estão lá vendo sobre a cirurgia do Agnes, né? Então, agora está o Miranda conversando com a irmã Angélica. E ele vai falar que, aproveitando a generosidade e paciência dela, né? Ele não ia se furtar para a aprendizagem. Foi perguntar. Examinando a enfermidade em Argos, vemos a presença de algumas entidades que não lhe são simpáticas, algumas com hostilidade, agredindo-o violentamente. Estaremos diante de uma obsessão que, de alguma forma, lhe afetou a organização física? E a irmã Angélica vai responder. Como o irmão Miranda não ignora, todos nós somos o resultado das experiências adquiridas pela vivência no campo da evolução. Há uma larga estrada que ficou para trás, longa estrada, né? Percorrida na dor e sombra. No entanto, desdobra-se à frente um imenso trecho virgem a percorrer. Ninguém consegue avançar com êxito se não rompe as cadeias com a retaguarda, no qual estão as marcas do nosso trânsito. Esquecidos de viver, desde ontem, as leis de amor estabelecidas pelos códigos da vida, ou seja, não obedecendo às leis de Deus, né? Fizemos-nos verdugos do próximo, na caça ao prazer exorbitante e ao poder alucinado, oferecendo culto ao personalismo e às viciações em que estagiamos longamente, sem tentarmos vencer os instintos mais primários. Para conseguir o que nos aprazia, conforme muitos ainda o fazem, não hesitávamos em ferir, chocar, destruir e infelicitar. Renovando a paisagem mental, porém, com as almas mutiladas pelos delitos praticados, mudamos a forma de pensar, mas não a de agir. A arrogância e a presunção, geradoras da prepotência, não se subordinam à legítima humildade nem ao serviço fraternal desinteressado. Os que se reencarnam esquecem aqueles que lhes padeceram a impiedade e arrojam-se em novas aventuras constrangedoras, mas se comprometendo e atirando débitos para frente que os surpreenderão no futuro, mesmo quando pareçam esquecidos. Considerando que a revelação espírita vem hoje conscientizando os homens sobre a realidade espiritual, as leis kármicas que regem a vida, os deveres morais que devem ser levados em conta, a vivência evangélica como pauta de comportamento. Pronto.
como pauta de comportamento. Então, você vê que a revelação vai trazer, o Espiritismo traz a realidade espiritual, leis kármicas que regem a vida. Ele chama sempre leis kármicas, né? Porque, na verdade, ele quer falar sobre as leis divinas. Mas são as leis que regem a vida, os deveres morais, a vivência evangélica como uma pauta de comportamento. Ainda assim, defrontamos criaturas distraídas que esperam receber sem dar, merecer sem qualquer esforço para conquistar valores íntimos. Então, aqui, no caso, está falando da revelação espírita, seria, vamos pensar no caso dos espíritas, né? Porque quem não é espírita não está nem ligado a esses alertas que temos aqui. Mas, de qualquer maneira, ele destaca aqui as pessoas que ainda estão aqui como se fossem, são criaturas distraídas. Contam com perdão para as faltas, mas não as desculpam no próximo. Esperam carinho que não gostam de retribuir. Admiram o trabalho, mas, todavia, somente em palavras, desde que não se dedicam a ele. Teorizam sobre muita coisa, não indo além do verbalismo. Teoria, só fica na teoria, na prática, nada, né? Como é compreensível, iludem-se, mas não convencem a ninguém. Nosso Argos, agora isso é a irmã Angélica que está falando, né? Nosso Argos deixou no passado graves compromissos que o trouxeram à reencarnação, graças à interferência superior que se fez necessária. Desejando, honestamente, crescer para o bem, granjeou a oportunidade que vem desfrutando e agora se lhe alonga promissora. Foi advertido quanto ao natural e positivo de que aonde vai o endividado, o débito segue com ele. Explicou-se-lhe a respeito da gravidade do empreendimento, né, dessa encarnação, considerando-se os vínculos que o atam aos adversários que ele próprio adquiriu e que estariam próximos, em face dos impositivos da divina justiça. Então, pela lei de Deus, inclusive estão aqui encarnados junto dele, ou estão aqui no plano como encarnados, como também estão ali junto deles como desencarnados. Então, foi advertido nisso tudo antes de encarnar. Cabia-lhe, como ainda lhe cabe, desenvolver um sério programa de iluminação interior, apoiado na ação honesta, a fim de ressarcir erros e comprovar aos inimigos espirituais a autenticidade de propósitos na sua mudança de comportamento, no que conseguiria a modificação interior de uns e o perdão de outros. Então, se ele levasse o programa a sério, de sua transformação moral, ele ia ressarcir os erros dele, ia mostrar para aqueles inimigos espirituais, os que estão lhe obsediando, que ele tem realmente o propósito de se mudar, né, a autenticidade da mudança de comportamento, e também, além disso, consegue que se modifiquem uns desses irmãos que a gente começa a ver, poxa, então ele está ali, né? Às vezes ele tá ali junto, e agora eu estou vendo aí, mesmo, ele começa a querer mudar também como ele, e o perdão de outros. Ah, isso aí a irmã está falando que estava tudo combinado, né? Na etapa encerrada, essa última encarnação, porque ele já contou, né? No outro capítulo que ele teve a última reencarnação dele, ele não fez muita coisa. Então, na etapa encerrada, acredito que ela esteja falando dessa, ou também pode ser nessa época agora, antes da cirurgia. Vai falar, não foram expressivas as conquistas do companheiro. Se não tombou em graves abismos, não assumiu a posição vertical que lhe compete, demorando-se na inclinada do perigo. Ou seja, ele não entrou no prumo que tinha que entrar, né? Ele ficou meio por fora, né? Esperamos que saiba valorizar a nova concessão, que recebe por acréscimo de misericórdia e, acalmados alguns naturais anseios, aprenda a dar-se, a servir, a pensar nos outros. Os atos infelizes, deliberadamente praticados, em razão da força mental de que necessitam, destroem os tecidos sutis do perispírito, que, se ressentindo do desconcerto, deixarão matrizes, ou seja, deformações no perispírito, na sua futura forma física, no qual se manifestarão as deficiências purificadoras. Então a gente sabe que tudo que a gente faz fica marcado no perispírito, fica ali impresso, e isso vai fazer uma deformação. Aí acontecem problemas físicos, mentais, aí para a próxima existência, que é como eu falo, na sua futura forma física.
E aí vão se manifestar as deficiências purificadoras. Por quê? Você criou, agora você vai estar com essa deformação. E aí, nisso, a pessoa aceitando aquilo, com resignação, né? Abnegação, ela vai conseguindo se purificar. Ou seja, vai conseguindo, com aquela doença, seja com aquela deficiência, entrar numa melhor sintonia e conseguir ali, vamos dizer, quitar os seus débitos, né? Que a gente já sabe, eu não sei se vocês vão lembrar que a dor da prova é uma dor que a pessoa faz para poder crescer. Então, se você passa pela prova, você sempre vai dar um degrauzinho a mais. Mas a dor da expiação, aquela que você está ali vendo, trazendo, que você que foi que provocou aquilo no passado, essa dor só vai fazer com que você reequilibre o que você tirou do equilíbrio. Coloque no lugar aquilo que você tirou, né? Então, aí é que ele está falando aqui, vai ser uma deficiência purificadora. E também a queda do tom vibratório específico. A pessoa estava numa vibração e deu deu um ato infeliz, e aí tirou, deu uma distonia vibratória agora, permitirá que os envolvidos no fato no tempo e no espaço, próximos ou não, se vinculem pelo processo de uma sintonia automática, de que não se furtarão. Então, todas aquelas pessoas que a gente prejudicou, ou que fomos prejudicadas, no caso, que estávamos juntos aquele ato infeliz do passado, aquilo vai acontecer, vai ter todo mundo pela mesma sintonia. Então, se é uma sintonia de ódio, se é uma sintonia de mágoa, ali, uma culpa, e ele fica, a pessoa vai, passa para outra encarnação, e ali consegue fazer a puxada, né? Que aquilo é um imã, né? Aí você começa a ser sido puxado e aí vai ser captado e consegue, aí vai começar a ter, pelo menos vai ter que dar um jeito de acertar aquelas pontas. Então aí a irmã Angélica fala que vão se estabelecer as enfermidades de qualquer porte, os fatores imunológicos do organismo, padecendo a disritmia vibratória que os envolve, são vencidos por bactérias, vírus, toda sorte de micróbios patológicos, que logo se desenvolvem, dando gênese a doenças físicas. Então, a pessoa vai ter a imunidade, vai diminuir a imunidade e vai começar a pegar doenças. Por sua vez, na área mental, os conflitos, mágoas, ódios acerbos, as ambições três variadas pelo poder, né, que a pessoa faz, erra por causa disso, os tormentosos delitos ocultos, quando da reencarnação, por estarem impressos no espírito endividado, respondem pelas distonias psíquicas e alienações mais variadas. Então, nesse caso, vão ser as doenças psicológicas, psiquiátricas, transtornos psiquiátricos que vão aparecer, porque aí já está na área mental. Não foi assim, uma situação, um ato que tenha afetado a parte física, né? Eu acho que é isso que ela está querendo dizer aqui. Acrescentemos a essas predisposições a presença dos cobradores desencarnados, cuja ação mental encontra perfeito acoplamento na paisagem psicofísica dos a quem perseguem. E teremos a presença da constituição obsessiva. Então aí a pessoa começa lá já com as suas causas, né, do passado, por ela mesma, por ela fez, aí vai passando, ligando, sabendo dessa ligação com os desencarnados que estão com raiva, querendo se vingar, e aí vem ainda isso, vai dar mais problema de saúde ainda, e vai acontecer, como ele fala, constrição obsessiva, que é a obsessão, né? E aí a irmã que está falando, a irmã fala assim: eis porque é rara a enfermidade que não conte com a presença de um componente espiritual. Eles batem sempre essa mesma tecla. A gente acha que não, mas é raro. E aí ela ainda acrescenta: quando não seja diretamente essa enfermidade o seu efeito, ou seja, o efeito daquele componente espiritual, o efeito de uma obsessão. Então, a pessoa pode primeiro ter a obsessão e depois ficar doente. É isso que ela quer dizer. Porque foi o que ele perguntou lá no começo, né? Lá no começo ele perguntou aqui, ó. Vê que ele pergunta a primeira coisa que o Miranda fala, ó. Estamos diante de uma obsessão que, de alguma forma, lhe afetou a organização física? E aí ela agora está falando, depois de tudo, a pessoa faz, né? Tem um ato infeliz, aí começa a ter problema, destrói o seu próprio perispírito. Ela mesmo vai causar a deformação lá, aí vem uma doença. Tem os fatores, aí o fator imunológico, aí você causa queda da sua imunidade. E vem aqui a área mental. E agora ela completa aqui, né, para fechar a situação altamente complexa, que a gente sabe,
que é rara essa enfermidade que não tem um componente espiritual. Mesmo que não seja um com raiva, tá? O componente espiritual seria qualquer influência espiritual, pode ser uma pessoa que está só ali do lado, não tá ali com raiva de você, mas está ali porque você está na sintonia da depressão, aí você atrai aqueles espíritos da depressão, né? Aqueles que estão tristes. Então é isso que eu também quero colocar. Qualquer seria um componente espiritual. Bom, o corpo e a mente refletem a realidade espiritual de cada criatura. Argos reencarnou com a região pulmonar descompensada, em face do sério comprometimento no qual se envolveu. Ao mesmo tempo, com a mente aturdida, lutando contra o gotejar das reminiscências que, de quando em quando, o assaltam e a consciência que tem daquilo que lhe cumpre realizar. Podemos afirmar que o desencadear de sua enfermidade se deveu a fatores fisiológicos, mas foi precipitado pela ação pertinaz de companheiros desencarnados. Então, ele começou, realmente, ele estava lá por conta dele mesmo, né? Por a causa ser o corpo dele, pelo espírito dele, que já estava programado para ele ter, né? Que seria essa doença, e fator fisiológico. Mas foi acelerado, a situação se complicou e foi precipitado pela obsessão que também está acontecendo. E aí o Miranda fala: quando a benfeitora encerrou suas elucidações, recordei-me do problema das chamadas enfermidades simulacros. Então agora eu vou fazer as referências aqui em relação a essas enfermidades simulacros e depois a gente para os comentários. O primeiro livro foi o livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, com Chico Xavier e Valdo Vieira, que no capítulo 5, em relação à formação das células e tudo, né? Esse livro ele é bem explicadinho, bem didático, mostrando toda essa sequência da formação do corpo, dos tempos. Então, nesse capítulo 5 especificamente, Células e Corpo Espiritual, vai falar dos princípios inteligentes rudimentares. E aí, o André Luiz fala que com o transcurso dos época, ou das eras, dos tempos, né? Desde a época do início da evolução, surpreendemos as células como princípios inteligentes de feição rudimentar, a serviço do princípio inteligente em estágio mais nobre nos animais superiores e nas criaturas humanas. Então, a gente já falou aqui que as células são como se fossem os espíritos que falam, são princípios inteligentes. Então, nós, que temos trilhões de células, nós temos vários princípios inteligentes que são comandados por nós, são cuidados por nós. Nós temos que cuidar disso, porque maior ainda é a nossa assim, temos que ter essa consciência, né, de estar cuidando do corpo, porque a importância é muito grande. Nós temos uma importância na própria evolução dessas células, né? E se a gente não cuida do corpo, também estamos prejudicando essas criaturas, que seriam, o princípio inteligente, no seu estado, na feição rudimentar. Então, que vão se renovando no corpo físico, no corpo espiritual, em vibrações, conforme a situação da inteligência que a senhoria. Ou seja, dependendo se for uma criatura humana, se for um animal, tudo isso aí vai ser modificado de acordo com aquele ser que está comandando as células. No item formas das células, vai comentar que é animáculos. É errado aqui. Animálculos, está certo. Que se revelam domesticados e ordeiros nesse organismo, eles assumem formas diferentes, se formando, né, o corpo, e vão estar seguindo essa posição, obedecendo o pensamento simples ou complexo que lhes comanda a existência. Então, o ser, a criatura humana, pelo pensamento, que no caso aqui seria mais complexo, simples seria dos animais, né? Esse pensamento vai comandando a existência. O comentário foi que o governo mental do ser, né, esse comando mental, é que vai gerenciar todo o processo. E todo o processo nosso de reencarnação. O ser humano, ele é um homem, na mulher, lógico que a gente fala homem, mas é a humanidade, a pessoa é a responsável por aquilo. Ela está ajudando também, né? Dentro do seu automatismo ou não, dependendo do grau evolutivo da pessoa. Também, se for mais madura espiritualmente, ela comanda praticamente a sequência toda, até fora, não precisa nem estar ali dentro já diminuído, né? Quando se espírito muito superior. Ele fica de fora e na hora que for reencarnar, que aí vai começar a seguir a sequência da gravidez, é que ele vai entrando, porque isso aí para eles é mole. E os outros não, já são
diminuídos antes, para depois ser colocado no ventre da mulher, e aí tem toda uma, milhares de tipos de reencarnação e milhares de desencarnações, então a gente não tem nem como dar exemplo aqui. Bom, anexo 1 aqui, o simulacro, enfermidade simulacra, eu vou trocar de anexo então. Anexo 1, que é para comentar um pouquinho sobre isso. Isso está no livro da Joana de Anjos, Libertação pelo Amor, capítulo 11. Ela vai falar exatamente por essa enfermidade, que aqui quem está falando no livro é a irmã Angélica, no livro de Manuel Filomeno de Miranda. Pra vocês verem como é que eles estão todos, né, sintonizados, né? A Joana também, lógico, a Joana trabalhando com o Divaldo, e eu não lembro se esse livro é antes desse que nós estamos estudando, mas a enfermidade simular, porque ele vai falar, a primeira coisa que ela fala é que a mente é um dínamo gerador de energias, responsável pela elaboração, manutenção e prosseguimento das realizações, né, com a qualidade de onda emitida. A mente é a emanação do espírito. Então, lembrar sempre, a gente sempre comenta, a mente não está no cérebro. Ela é uma emanação do espírito, ela está no espírito. Quando você vai ver esses documentários, você vê o pessoal falando, porque a mente, o cérebro, não sei o que, comandando a mente, o cérebro, ele é só a parte física que traduz algumas coisas que estão na mente. Algumas, né? Porque não consegue ver tudo, porque a mente ela é uma incógnita, ela traz um monte de informação. Então, ela é uma nação do espírito, ela vai responder por essas conquistas morais acumuladas. Então, cada reencarnação tem a sua conquista moral e vai sendo guardada, não se perde. Tá tudo, por isso que tem muita informação, porque está tudo na mente. Sejam aquelas de natureza edificante e iluminativa, ou aquelas que estão procedentes do primarismo, da pessoa, né, do primitivo, da opção pela ignorância, que a pessoa às vezes quer ficar ignorante porque quer se comprar nisso, né? O desenvolvimento moral é lei inalienável do progresso. Então, não tem jeito, todos vão progredir e vão todos nós aqui, todos os seres humanos desse planeta, dos outros vão ter desenvolvimento moral para chegar no progresso. Isso é a lei que vai nos impulsionar para a perfeição. Estamos destinados a ser a perfeição relativa, né? Que a gente sabe que não vamos ser igual, perfeito igual a Deus, mas vamos chegar lá bem, 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 bem perto, né? Procedendo das etapas anteriormente vivenciadas, o espírito armazena as experiências, como eu falei, né? E vai guardando, pega aquelas que mais profundamente assinalou o comportamento, guarda uma coisa, e aí fica preso em outras vezes que não são boas, mas é um herdeiro incondicional das suas ações transatas, várias vivências. Conforme a emissão da ideia e da sua qualidade vibratória, surgem os efeitos correspondentes. Então, agora que vai falando sobre essa história de enfermidade. Então, nesse anseio, as emoções fortes, as sensações animalizantes exercem forte predominância. Nós estamos muito mais perto do animal do que do angelical. Então, as emoções que vêm da sensação animalizante estão sempre predominando. Em consequência disso, a gente repete, né? Os gravames se mantêm nas dependências viciosas, até quando os mecanismos das soberanas leis, as leis divinas, nos impõem mudanças enérgicas. Aí vai, tem jeito, está imposto, é essa encarnação agora, é desse jeito, vai ser compulsório e pronto. Normalmente dolorosas, mediante expiações excruciantes. Quando essas heranças mórbidas prevalecem na economia espiritual do ser, as irradiações mentais são deletérias, dando lugar ao surgimento de enfermidades reais, assim como também simulacros delas. Então, você vai causar ali aquele descontrole no seu perispírito, e aí está com uma herança mórbida, né? Vai causar radiações deletérias, e nisso vai surgir enfermidade real, como foi o caso aqui também dele, do Argos, que ia fazer essa tuberculose, e simulacro, que a gente já teve um livro que nós comentamos, um simulacro da lepra na menina, não sei se vocês lembram. Bom, há uma inconsciente necessidade autopunitiva no ser humano. Aí a Joana continua. Que passa, isso é inconsciente no ser humano, a adotar uma conduta enfermiça, decorrente desses hábitos perniciosos, né, antigos. Cultiva o pessimismo, se detendo na observação negativa, nos acontecimentos da existência, começa a ver notícias na televisão, só fala daquelas coisas. Olha que é a hora da pessoa preservar bem a sua mente, a sua saúde mental, né, nos dias de hoje. Fica observando só coisas ruins, acontecimentos, e aí acaba fazendo o quê? Desistindo da luta, se entregando ao desânimo.
persiste na queixa, e aí vem uma perturbação emocional. Se mantém na autocompaixão, se vitimizando, que a vida, eu estou muito ruim porque está tudo ruim na vida, né? O Brasil está assim, e a situação está assada, e a pessoa fica naquelas mágoas, repetindo, né? Armazenando tristezas e mágoas, facultando-se a depressão. A princípio, são construções mentais, transformadas em manifestação hipocondríaca. Que aí começa a ficar, toma remédio para tudo, né? Não consegue melhorar. Aí toma remédio para dormir, toma remédio para acordar, toma remédio para ficar melhor, para poder trabalhar. E o que ela coloca interessante é que o hipocondríaco, em geral, é um espírito que carrega consciência de culpa esculpida nos seus alicerces vibratórios. Achei interessante isso, que eu não tinha visto ninguém comentar isso até hoje. A culpa é a algoz insuperável, porque se encontra instalada na consciência do rebelde. Para diluir esse algoz severo, é necessária a reabilitação moral, por intermédio da recuperação do patrimônio da dignidade perdida, mediante o quê? Ações nobilitantes de atitude altruísta, sempre batendo na história. Vamos fazer o bem, atitudes altruístas, cuidando do próximo. O exercício da oração conduz aos comportamentos de benemerência e de reequilíbrio, fomentando a alegria de viver e de amar. Então, tem que utilizar a oração também acompanhado por terapias competentes para que a pessoa possa realmente se desarticular essas enfermidades, né? Em face das irradiações mentais de baixo teor vibratório e da culpa vigorosa, as entidades perversas que foram ou não vítimas do enfermo. Então, aí está aquilo que eu falo sempre. Pode ter sido vítima? Sim, mas pode ser você que está aqui numa situação tão ruim, radiação mental péssima, de baixo teor, de culpa e tudo, e você vai atrair espíritos que estão na mesma condição. Então, elas podem ser perversas e guardar ódio de você de outra existência, como também não. E também pode ser entidades equilibradas, né, que estão ali, isso aí vão se ligar a você por causa da sua vibração, da sua sintonia. Então se acercam com seus sentimentos torpes e pioram o quadro mental, dando início a graves obsessões de difícil liberação. E aí a Joana fala para a gente: tem cuidado com as emanações mentais, as ideias cultivadas e os pensamentos preservados na câmara íntima do ser que és. Que às vezes a gente não comenta o que está pensando, mas tem umas coisas ruins guardadas, né? Pensa na saúde e busca, mediante comportamentos mentais e morais recomendáveis. Insiste na reabilitação pessoal, na transformação moral, né? E trabalha por consegui-la. Identifica alguns valores positivos que vigem em ti e desenvolve-os mediante o exercício do bem-fazer. Culpa, nunca. Se errares, recomeça, recuperando-te e seguindo adiante. Só o amor é possuidor dos excelentes recursos que geram paz, trabalho edificante e saúde real. Evita, portanto, qualquer tipo de enfermidade simulacro para esconder suas culpas atuais ou passadas. E, se, e seja transparente, leal e honrado em teus pensamentos, palavras e atos. Então, aqui está esse resumo. Deixa eu ver aqui o outro. Deixa eu ver aqui o da. Eu vou deixar da parasitose para depois, porque como nós estamos aqui, vou falar só a referência aqui do sinal verde, porque estamos com o tempinho meio apertado agora que eu estou vendo, eu vou querer que a Carla fale no final. Então, aqui. Esse anexo 3 eu vou ver depois. Também no livro Sinal Verde, o André Luiz, eu não coloquei aqui, André Luiz com Chico Xavier, ele vai falar que, sobre essa parte da mentalização, né? Desejo é uma realização antecipada. Nós, nós mentalizamos, querendo, nós mentalizamos, nós agimos, nós atraímos e atraindo, realizamos. Como você pensa, você crê. E como você crê, será. Cada um tem hoje o que desejou ontem e terá amanhã o que deseja hoje. Então, o desejo é igual a semente, que ele fala igual o lavrador. É livre na sementeira, mas tem que ser responsável na colheita. A gente sabe que semeou é livre, mas colheita é obrigatória. Então, o tempo que uma pessoa, um malfeitor, gasta para ficar contra a lei, agindo contra a lei, é o mesmo tempo que o santo despendeu para trabalhar sublimando a vida. Então, trabalhou ao mesmo tempo. A vida é sempre o resultado da nossa própria escolha. O pensamento é vivo e, depois de agir sobre o objetivo a que se endereça, reage sobre a criatura que o emitiu.
Então é igual um bumerangue, vai para lá e volta para gente. Isso que a gente sempre presta atenção que o que você jogar para o universo você vai receber de volta. Pode não ser agora, pode não ser hoje. Isso acontece tanto em relação ao bem quanto ao mal. Ainda bem, né? Que a gente fazendo bem a gente também recebe. E a sentença de Jesus, procure e achará, equivale a dizer: encontrarás o que desejas. Então vamos dar uma paradinha agora para os nossos comentários, certo? E as dúvidas. Vamos lá. Sul. Tem uma cena do filme Divaldo, Mensageiro da Paz, que a Joana de Ângeles pergunta para eles e fala sobre os pensamentos, né? Aí ela fala que quem seleciona os espíritos que vão se aproximar da gente são os nossos pensamentos, né? E aí ela fala, Divaldo pergunta, mas como, né? Como é que a gente faz isso? Aí ela fala, é muito simples, se perguntando, né? O tempo inteiro, né? O que eu estou pensando em fazer agora me aproxima ou me afasta de Deus? Eu achei aquilo tão interessante, né? É, e se eu pudesse contar o que se passa eu conseguiria, né, contar o que se passa na minha cabeça, né? E aí ela diz para ele, né, que dependendo da resposta, é fácil saber que espírito você estaria atraindo, né? Assim, que estaria do seu lado. Então a gente tem realmente que vigiar os pensamentos, né? Pelo menos assim, quando a gente começar aqueles pensamentos mais complicados, né? A gente já ter aquele impulso de parar com eles, né? Porque isso é um treinamento. Não é uma coisa que acontece da noite para o dia. A gente vai vivendo, né? Mas a gente tem que aprender a treinar o pensamento para que, mesmo que aconteça o pensamento ruim, a gente consiga, né, segurar. Opa, peraí, pode parar. Eu lembrei disso quando você estava falando. Imagem, vocês acharam importante aí no texto? E de diferente, essa enfermidade simulacra já foi falada até na outra história, na outra vez que a gente estudou, já foi comentado até, mas aqui ele vai. Por isso que ele até fala assim, né? Eu vi, ouvindo a benfeitora, recordei-me do problema da chamada de enfermidade simulacra, porque já até foi comentado isso naquele livro daquela menina que estava com lepra, não me lembro. Que aí chegamos à conclusão no final que o Miranda, o Bezerra fala para ele que aquilo era uma. Que foi montado, né? Quer dizer, não de propósito, mas por causa justamente dos pensamentos dela. E a culpa, né? Que naquela época a gente viu que tudo foi formado pela culpa que ela tinha guardada. Ela não tinha consciência daquilo, mas ficou guardada. E aqui no caso aqui tem umas explicações, porque ele estava meio que pensando se a do menino também poderia ser, né? Pudesse ser assim causado, ou então ele pensou, foi por causa do obsessor, eu queria mais detalhar. E aí a gente trouxe esses textos. Então tem o do outro aqui que é o da parasitose. Vou trazer então aqui, porque já que tem o tempo, é o anexo 3. É. Mais sobre esse lance das doenças é importante também, acho que a gente pode falar agora, porque tem a ver com o assunto mesmo. Então, no livro Entre os Dois Mundos, de Manuel Filomeno de Miranda, né, e esse livro é de 2006, então ele é um livro mais recente, então não tem 20 anos ainda. Ele vai falar, são vários estudos, né? E eu peguei isso aí do estudo sobre o livro, peguei os pedacinhos do livro mesmo, do capítulo, ele vai falar aí que tem, no capítulo 15 parasitoses físicas. Então, as questões que estavam abordando esse capítulo seria, nos processos obsessivos, a incidência da mente vingativa sobre o organismo da vítima é capaz de afetá-lo fisicamente? Então, foi mais ou menos o que o Miranda perguntou, certo? E se a pessoa, se o obsessor vai afetar a pessoa. E a resposta é sim, a incidência da mente cruel sobre os delicados tecidos orgânicos termina por afetá-los.
desorganizando a mitose. Aí vai começar a entrar, você vê que o Miranda vai entrar aqui com detalhes também de médico. Ele não é médico, não, mas ele vai entrar com esses detalhes, que é a resposta que eu não lembro como é que está no livro, quem é que está perguntando. Eu me lembro que isso foi feito em relação ao estudo do livro, e que o teu capítulo mesmo vai começar alguns pedacinhos aqui na frente, né? Capítulo. Mas colocada a resposta, lógico, do plano espiritual, algum benfeitor, dizendo que sim, que você vai ter, vou botar no ar aqui, né? Que você tem essa incidência da mente sobre os tecidos, vai desorganizar a mitose celular, produzir distúrbios funcionais, então o funcionamento do corpo, né? O metabolismo vai ser afetado. Qual ocorre nos aparelhos digestivos, e também vai acontecer no digestivo, no cardiovascular, abrindo o campo do sistema imunológico para a instalação de doenças. Então, vai afetar o corpo. No início do processo, a enfermidade é mais psíquica do que física. Então, por que psíquica? Porque ela inicia com um processo obsessivo. Inicia com um espírito se causando influência, influenciando aquela pessoa, afetando, e aí é psíquico. Toda vez que fala psíquica, tem a ver com a mente, né? Então é mais psíquica na parte da mente do que física. Isto é, as sensações são absorvidas diretamente do espírito doente, então do desencarnado, de perispírito a perispírito, impregnando o corpo hospedeiro, que é do encarnado, do hospedeiro da parasitose, vai impregnando o seu corpo, sua mente, até este incorporar essa energia deletéria que desgasta ele no campo vibratório, atingindo a breve prazo a organização fisiológica. Então, começa no vibratório, né, no espírito, e vai atingir o corpo. E aí vem mais uma afirmação. O número de portadores de doenças orgânicas simulacro, que aí ele está chamando de simulacro desse tipo de doença, que não era uma doença causada por uma. Começou com uma. E agora dá para fazer até uma distinção. Começou com uma bactéria, um vírus? Não, começou com uma influência espiritual. Então, agora eu acho que assim, a gente consegue ver uma diferença entre a simulacro e a outra, porque a simulacro ela não existia uma causa de um micro-organismo, você se contaminou fisicamente primeiro. Você vai ser afetado pelo espírito, ele vai diminuir sua imunidade, aí é que você vai abrir as portas, né? Para isso. Então, aí, coisa de procedência obsessiva. Então, o número de portadores de doença orgânica simulacro, cuja procedência é obsessiva, e aqui a gente tem a confirmação, é muito maior do que isso pode parecer. Aí, outra pergunta que faz é que o reconhecimento desse fato, você reconhecer que essas doenças, né, que a maioria pode ser, tem que cuidar da parte espiritual, certo? Esse fato implica mudança nos processos terapêuticos pertinentes a esses casos? E aí é claro que sim, a resposta, né? Toda e qualquer terapêutica deve sempre considerar o ser humano total, espírito, perispírito e corpo. E infelizmente a gente não vê isso ainda, né? E aí ele vai continuar falando que quando isso ocorrer, e aí coloca, e não estão longe os dias da sua aceitação. Aqui a gente hoje em dia sabe, quase 20 anos depois desse livro, e já existe bastante, já tem bastante pesquisa, já tem bastante discussões, né, sobre as doenças. Os médicos daí estão divulgando direto, as últimas pesquisas agora que foram feitas sobre a mediunidade, está tendo muito mais divulgação, mas ainda, grande maioria dos médicos são materialistas, não atentam para a parte espiritual, então esse binômio saúde e doença aqui continua dando do mesmo jeito. Ele, mas diz que no futuro, né, não está muito longe, vão receber o melhor atendimento, né, do que tem sido naqueles dias. E aí, a pergunta aqui, qual é, no tratamento dos obsessos físicos, a melhor terapia? E aí vem indiscutivelmente a do Evangelho, isto é, a da transformação moral do paciente aliada à terapia fluidoterápica, a fim de afastar o agente desencadeador do problema, a sua conveniente doutrinação, a compaixão e misericórdia para com ele, sem nenhuma diferença da que seria aplicada nos transtornos obsessivos mentais e comportamentais. Então, a gente sabe que tem que ter a transformação moral. É básico a pessoa se mudar. Se ela não tiver transformação, pode fazer evangelho sabe, botar, receber passe e água purificada, que só isso a pessoa não vai conseguir. Tem que se transformar, né?
Pelo pensamento, cada um de nós elege a companhia espiritual que melhor nos apraz. Até o que a Carla acabou de falar aí, né? Que a Joana falou lá, que cada um, pelo seu pensamento, vai atrair a companhia espiritual. É a mente o grande agente fomentador de vida, como de destruição dos seus elementos constitutivos. Afinal, o que criou e rege o universo é a mente divina, no qual tudo se encontra imerso. Nós estamos dentro da mente divina, da mente cósmica, né? No fluido cósmico universal. Então, essa física quântica já tem hoje em dia, né? Bastante experiência, já temos a consciência quântica, tudo no universo está ligado, e o que garante a coerência da realidade é essa consciência universal. A mente humana produz a constelação de ocorrências próximas à sua fonte emissora de energia. Ela vai radiando, a gente sabe que nós temos uma psicosfera, né, que eles falam que a gente também tem, sempre em sintonia com a quantidade de vibrações exteriorizadas. Então, o que a gente irradia, estamos em sintonia com nós estamos irradiando, emitindo essa energia de acordo com o que nós estamos exteriorizando, vai ser o que a gente vai atrair. Pensar bem, portanto, já não tem sentido apenas ético ou religioso, mas é uma abrangência muito maior, que é o psicoterapêutico preventivo e curador. E fechando aqui os comentários do capítulo, fala como sabemos, nem todo espírito vingador conhece as técnicas de perseguição, mantendo-se imantado ao seu antigo desafeto em face da lei de afinidade vibratória. Porque tem uns que fazem curso de vingador, a gente sabe, a gente já viu. E tem vários também relatos no livro da André Luiz, e tem e no livro aqui do Miranda, essa série de obsessão, que eles vão lá e vão aprender, eles ensinam. No primeiro livro, aquele chefe lá do anfiteatro ensinava, dava aulas de como fazer a perseguição, como fazer a vingança, né? Fazer a sua obsessão do melhor jeito. Então, tem uns que não, e eles ficam o quê? Imantados por causa dessa afinidade vibratória, entendeu? Essa contínua onda vibratória nociva é assimilada pelo ser energético, que passa a mesclar com as próprias e vai gerar desconforto e disfunção no encarnado. Bom, as defesas imunológicas diminuem, como a gente falou, e toda terapia antibactericida e só vai direto objetivar só esses efeitos dessa corrência, não vai combater só os invasores microbianos. Não vai reequilibrar o corpo, porque o campo organizador biológico, que é o perispírito, a sede do perispírito, ele está afetado pelo agente espiritual desencarnado. Então tem que tratar tanto uma terapia de remédios antibactericida, como também a terapia de tratamento espiritual. Nunca será demasiado repetir que em qualquer processo de enfermidade e disfunção fisiológica ou psicológica do ser humano, qualquer processo, gente, vamos guardar isso aqui. Não tem um que não é. O doente é o espírito, convidado à reparação dos erros cometidos. Se você não causou, você não está com o pensamento causando doença agora, você já teve esse pensamento em uma existência anterior, que você já fez um dano qualquer que agora está repercutindo. Então, nós somos responsáveis pelas tormentas orgânicas de que nós mesmos nos tornamos vítimas. Aí fechou o assunto das enfermidades. Aí ficou bem claro, né, que enfermidade simulacra é aquela que começa com a obsessão. E as outras são enfermidades que começam com a doença e aí piora com a obsessão. Certo? Alguma dúvida agora? Que deu para esclarecer melhor? A depressão também, né? Que é uma enfermidade que está acometendo muitas pessoas, segundo o Haroldo, muito jovens ou muito idosos, né? Por conta de uma série de fatores e também da perda do sentido da vida, por causa da falta de fé e um monte de coisas. Você atrai aqueles irmãos, né? Até que não estão nem. Não é nem uma questão de fazer por maldade. Às vezes o irmão ele se compraz porque ele está na mesma situação, né? Mas a depressão é uma coisa muito, muito séria, muito grave, né? E a gente tem que ter muita cautela, porque senão a gente mergulha e não consegue. Se não tiver o esforço próprio para sair, se não tiver fé, se não tiver, né? É muito complicado. Então, a depressão ela também está nesse rol de doenças, né? Aliás, todas, como você falou, né? Todas são de efeito reparador, né? Mas algumas a Todas gente são.
A causa está sempre na gente. Então, todas É, elas. Se você não causou agora nessa porque não se cuidou, coisa e tal, e aí vem, né, os seus pensamentos de agora são pensamentos antigos que marcaram seu perispírito, ações, atitudes antigas que marcaram o perispírito. Então, tudo vem. A causa nossa, está com a gente. Então, resumindo, não existe doença que aparece do nada, e te pega do nada. Então, se te pegar do nada, é porque você já tinha uma programação para receber aquela doença também. É o caso desse menino aqui. Ele estava programado. Mas por quê? Porque ele já fez aquela atitude de enfiar faca, florete lá no peito do outro. Então, junto com outras coisas que ele fez, porque ainda não contou, que fala que ele está com vários perseguidores aí. Então, ó, é sempre quem é o responsável, a pessoa. Se a gente fosse, você vê que eles falam sempre até aí nas palestras. Você via Jesus fala que, em algum momento, fala que Jesus estava doente? É o espírito, né, como ele, né, o espírito já puro, tem nenhuma coisa para poder reparar e não tem nenhum pensamento que vai causar doença. Então, aquelas pessoas que aí a gente faz, por exemplo, vários médiuns tiveram doenças sérias, sim, porque eles não fizeram atitudes não, né, não corretas nessa existência, mas estão trazendo de outras. Você vê que é sempre um crescente. E uma reencarnação ela é solidária com a outra. Então, aqui você vai consertar. Aí eu estava até ouvindo uma palestra do Haroldo que eu achei interessante, por exemplo. Você está na área afetiva, não me dou bem com nenhuma pessoa e nada. Então, mas eu estou resgatando o quê? Bom, você teve, digamos que você está com 10 existências anteriores. E na existência um 2 e 3 você fez isso, muita coisa errada, enganou as pessoas e coisa e tal. Então, já tem muitos anos. Mas agora, nessa agora, você já está resgatando aquelas. Aí a outra é a saúde, que não é boa. Na existência 4, 5, 6, então assim, as existências se mesclam e são solidárias, e nós vamos ter, até como fala, até o último centavo, o último centavo, nós vamos ter que quitar isso porque está marcado no perispírito. Não é porque é uma punição que não existe. A palavra punição tem que estar sempre trocada por correção, corretivo. E Kardec queria falar nesse sentido. Se for no dicionário, punição é a mesma coisa que corretivo. E era esse sentido. Ficou colocada como você está punindo. Olha, você vai pagar. E não é o pagar porque você fez. É você vai reparar. Porque você colocou para lá, agora você vai ter que acertar nesse momento. Então, assim, essas coisas são. Eu tenho até eu botei até vendo aqui no meu celular, era uma chamada num vídeo do Haroldo, que ele fala numa palestra: o mal é um instrumento pedagógico para educar. A regra do universo é: quem sujou, limpa. Quem tirou do lugar, põe no lugar de novo. Quem tomou, devolve. Então, é assim, você mexeu. Por isso que tem aquela história da borboleta, né? Que a gente mexe aqui o negócio e aí vai atingir a borboleta toda. É exatamente isso, gente. Cada uma dessas filosofias, cada uma traz um pouquinho de verdade, né? Então é exatamente isso. Não é a filosofia do caos que destruiu o negócio lá, mas que a gente fazendo alguma coisa que a gente está afetando o universo e nós temos que botar essa energia de volta no lugar. O meu bumerangue vai para lá, ele volta para cá, tanto para o bem quanto para o mal. Então, isso aí está bem explicado, tem que guardar isso. Quase ninguém fala. Vocês podem reparar que esse é um assunto que passa um pouquinho meio assim, vai no meio do caminho assim das pessoas, na horizontal, mas no fundo, ninguém coloca isso mesmo como uma regra. E aqui frisa toda hora. O Miranda, a Joana, aqui nessa irmã Angélica está falando, no caso, o Bezerra já falou que é muito forte. Todas as enfermidades, todas. O dia que a gente conseguir já ter reparado o passado, que aí é a hora que a gente já está lá subindo a escada, né? E conseguir não pensar, né? Não ter mais aquelas culpas, não ter mais nada, nós vamos passar uma existência que aí colocam que seria nos mundos mais evoluídos, que a gente não vai ter doença. Tanto que se coloca que o mundo da regeneração, regenerado, não vão ter expiações como agora, de doenças, de pessoas deficiências mentais, tudo, não vão ter. Nós teremos provas e expiações, na verdade, expiação, né, mas seria moral, porque essas deficiências físicas, nós já vamos ter passado, porque nós estamos num nível um pouco mais ligado à parte espiritual. Então já não vamos mais fazer o mal pelo mal, não vamos mais fazer, né? A gente vai querer fazer o bem, vai errar, tropeçar, mas não vai ser com a maldade, a crueldade que existe hoje em dia, porque nós seremos os espíritos mais elevados, mais evoluídos um pouco. Então é basicamente isso. Não vamos ficar doentes.
A pessoa, fulano não fica doente. Tá, né? Às vezes tá bem, mas às vezes também, também nessa existência, tá fazendo tudo certinho. Já tem algumas que faz, mas no fundo, fundo, se aparecer alguma coisa, já sabe que aí, isso aí tem uma causa na gente mesmo. Não era porque, de repente. E se não foi erro seu de agora, que você não se cuidou, temos que acabei de falar das nossas células, né? Dos serizinhos que estão dentro de nós. Se a gente não cuidar do nosso corpo e desse monte desses trilhões de células que estão com a gente também ainda está prejudicando outros seres, esses princípios. Então, tem mais a falar alguma coisa? Sandra quer falar? Sandra Pereira? Não, Ferreira? Fala. Não somos vítimas, né? Somos cúmplices. Eu acho que isso é importante da gente entender, porque nesses livros que a gente está estudando, a gente sempre vê que a princípio parece que é vítima, mas não é. Tem sempre uma história pregressa que estava envolvida ali, fez às vezes até pior do que está acontecendo, né, com si próprio, entendeu? Então, não existe vítima, Tem né? aquela frase também do Existe injustiçado, não cúmplice. injustiçado. A injustiça existe no planeta? Existe, mas o injustiçado não existe, porque a pessoa que vai passar pela situação, ela tem alguma coisa, ela atraiu para ela aquela situação porque ela tem alguma ligação com aquele efeito que está acontecendo ali. Mas não existe, a injustiça existe, existe. Agora, quem é que está sendo tá pegando quem? Está pegando as pessoas que têm aquela vibração. Aceitou? Mas isso não é para qualquer um aceitar, né? Não, Porque exatamente, é o que eu é, falei, inclusive, nem é é muito difícil falado. da pessoa aceitar que está sendo cúmplice ou É. foi, né? Quer dizer, está envolvido, né? Nem os Não, espíritas, né? Que você não está caiu falando, do céu, não. e tirar os outros que não são espíritas. Nem entre os espíritas, isso ainda fica Ah, muita sim. dúvida. As pessoas não. Algumas palestras comentam, as outras ficam assim, não chegam nesse fundo, porque é uma coisa que eles não gostam de falar muito, porque parece que, não, pode ser sim. Tem espírita que fala, eu vi, assisti palestra, por exemplo, que não acredita. Que é, falou até que o Kardec tinha errado, que a pessoa não vai morrer antes da. Como assim, você está fazendo nada e morreu, no caso, aconteceu, né? Não, não vai morrer antes da hora, mas está lá no livro dos Espíritos. Você só vai, se você fizer tudo certinho, né? Não estiver provocando a sua morte por suicídio indireto, você vai morrer na hora que está marcado para você ali, naquele contexto, né? Naquela idade, coisa e tal, e com aquela situação que estava marcada. Só que assim, isso É, aí está no livro dos Espíritos, não tem isso, não. A pessoa pode antecipar. Se antecipar a morte é porque ela estava provocando. Ela mesma foi lá e foi imprudente. Então você não vai antecipar. Se você pode fazer seu suicídio, né? É que a pessoa está fazendo. sim. Aí É, o que eu acho curioso, né? E não é que eu também acabe não sentindo assim, mas eu reflito, né? Eu acho curioso que a morte é encarada como um castigo. Como que pode ser castigo você se libertar de um planeta de provas e é, expiações? é, E isso é que é porque, né, a gente tem um instinto de sobrevivência, né, muito, e tem a ilusão, né, também de que é, aqui é maravilhoso, que vai realizar seus sonhos, né, é. principalmente Tá na última, matéria. última de um tempo para cá, que essa coisa de sonho ficou assim, todo mundo acha que é princesa, que é príncipe, que é rainha, que tem, vai realizar os sonhos. Isso foi uma coisa que foi colocada aí, não vou botar culpa em ninguém, mas que não é verdadeiro, né? Não é verdadeiro, entendeu? A pessoa tem que aceitar o que ela é, não que ela não vai evoluir e se melhorar, Lógico. mas Sim, não ficar querendo progresso. ser outra coisa, né? Sonho, aquelas coisas assim. Objetivos é ótimo que todo mundo tenha e que procure atingir. Agora, sonho já está num campo que não é da terra, né? Porque a terra é concreta, né? Então, o sonho já não é, né? Mas esse assunto que Então, você assim, está tem falando aí muita também? fantasia, muita a pessoa, as pessoas vivem, né, num esquema assim fantasioso muitas vezes, né? São os E, pensamentos, né? Agora, esse que você está falando aí também, que é negócio da pessoa não.
é, em relação ao que ela está fazendo, não acreditar. Aí nós vamos falar agora, vai ser o quê? É o esquecimento do passado, vai abordar um pouco isso, que a pessoa também esquece, né? Que você comentou até, né? A Carla que vai mostrar aqui pra gente, eu só vou falar mais um pedacinho do resto do capítulo, e ela vai falar sobre isso, que vai abordar justamente isso aí, que a gente acaba esquecendo do que a gente fez, mas aí tem. É para esquecer, não é? Aí vai ter esse questionamento. Eu vou começar a botar o texto, já é 8h30, senão não dá tempo, e aí vai comentar justamente o que você falou aí. Vamos ver. Aí continuou. É um trechinho pequenininho só de texto também, agora do capítulo, que aí tem a irmã Angélica falando ainda sobre essa enfermidade simulacra, só para fechar o assunto dela, né? Ela comenta que tem enfermidades e enfermidades. As primeiras já são sabidos e estudados os seus inumeráveis fatores propiciatórios, que seria a enfermidade que a gente estava falando real, né? Assim, seria aquela que não é simulacro. E a outra são aquelas nos quais os enfermos, dotados de mais aguçada sensibilidade mediúnica, em geral, a pessoa que tem essa faculdade mediúnica aguçada, ela é igual o bucho, vai absorvendo tudo, né? Vai puxando tudo. Elas absorvem os fluidos desarmonizados e destrutivos de espíritos desencarnados com os quais se vinculam. Ah, então só que ela já tem aquela história. Dando campo a uma sintonia vigorosa que permite a transmissão das sensações e dores dos segundos, que seriam dos espíritos encarnados ali, para o que lhes sofrem a ação, afligindo e submetendo nestes as resistências, baixando a resistência do encarnado, que, se não atendidas em tempo, se convertem em enfermidades reais. Então, seriam, aí vai ser a simulacro que vai virar real, porque a pessoa já está com toda a imunidade baixa, né? Tornam-se verdadeiros fenômenos de incorporação, qual ocorre na psicofonia atormentada e inconsciente. Então, a irmã Angélica coloca aqui que com essas enfermidades simulacras, a pessoa já está ali, né, sofrendo da influência do desencarnado, aquela obsessão, e vira até momentos como se seria quase uma subjugação, né? Que aí tem falas, e isso eu já sei de casos que aconteceu isso. Até uma menina, sobrinha da minha amiga, que aconteceu, que ela mesma falava que a pessoa, ela falava com a voz mudada e tudo, e isso estando bem doente, e seria um fenômeno de incorporação. O mais lamentável, porém, é que essa ocorrência faz mais habitual do que se imagina. Somente quando o homem se der conta da finalidade da vida na Terra e procurar modificar suas atitudes, é que se renovará a paisagem, que por enquanto se faz campo de conquistas ao peso da dor e da amargura, já que não lhe apraz, né, do ser humano crescer pelo amor, nem pelo serviço do dever para com o bem. E aí termina o capítulo falando que o dia arrumava alto e a benfeitora convidou o Miranda para visitar o Argos, já que tinha outras tarefas. Os comentários foram que os comentários agora vão fazendo em relação a esse trechinho que fala: os que se reencarnam esquecem aqueles que lhes padeceram a impiedade, tá? E se arrojam em aventura, se comprometem mais ainda, com mais débitos que vão aparecer no futuro, mesmo que pareça esquecido. Eu vou ler um pouquinho um trechinho aqui do esquecimento do pretérito, que é do. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Vou ler só esse anexo. Ah, peraí. E depois a Carla vai passar os slides que ela tem, uma palestra que ela vai fazer desse assunto. Então, o livro é Dimensões da Verdade, de Joana de Anjos Condivaldo. Capítulo 11 é Esquecimento do Pretérito. Exatamente. Então aí ela vai falar, né, falar para a gente, que aí a pessoa fica questionando, mas não seria melhor a gente saber, né, porque não esqueceu o passado, da existência, ela fala. Com, mesmo você estar informada a respeito da ação do passado sobre o presente, deixa te dominar quase sempre dúvidas que te espizinham, né? Pensas que seria mais justo que em momentos de rudes provas o centro da memória anterior fosse libertado e a censura que freia nas recordações deixasse fluir os rios desse conhecimento de modo que a gente pudesse agir com acerto. Então a gente ia saber, mas por que está acontecendo isso? Fulano está fazendo assim comigo? Mas aí você ia achar que você ia ser melhor saber, né, quem é que foi mal contigo, quem não foi. Aí ela continua falando, confessas intimamente o tormento que te consome por caminhares sem o conhecimento do destino.
tendo em vista a ignorância do pretérito, assinalando desolação e dor. E concluis, apressado, que a reencarnação em tais bases não expressa condignamente o amor de nosso Pai, afirmando que em ti mesmo não encontras na memória os fundamentos que favoreçam a segurança que gostarias de possuir para levar de vencida a experiência evolutiva. Então, assim, eu não lembro de nada, como é que eu estou pagando, né? É que basicamente isso. Mas aí a Joana coloca, ao invés de castigo, o esquecimento das vidas passadas é dádiva celeste. Você desejaria identificar os sicários da tua paz e os cooperadores da tua alegria. Mas examina, no entanto, as afinidades. Considera as emoções junto aos que te cercam. Medita e conclui com o auxílio do tempo. Abre, todavia, os braços a quantos se acercam de ti, procurando envolvê-lo nas vibrações do entendimento e da cordialidade, para fruires afeição e simpatia. Então, é para acolher qualquer um, né? Encontras obstáculos afetivos no lar, entre os membros da família, e experimentas, não raro, asco, se não revolta, por aqueles a quem deverias amar nas amarras do sangue acalentas, ou és vítima de temperamentos, né, pessoas agressivas, senão aversões, também tem aversões por filhos ou irmãos, lutando tenazmente por vencer a força negativa que te assoma na presença deles, sem resultados positivos. A estada na intimidade doméstica se constitui um penoso período, encontrando, todavia, movimento de júbilo sobre os tetos alheios. E desejarias recordar o ontem, continua ela comentando, né? Bom, se na ignorância, quanto mal te hajam feito, eles, os teus familiares, te sentes incapaz de fitá-los, entendê-los, ajudá-los e amá-los, oferecendo compreensão e simpatia, como te portaria se na filha rebel reidentificasse uma antiga companheira que o adultério arrastou? Ou seja, você vê na tua filha uma ex-mulher sua que te traiu, né? E aí, como é que você ia se comportar? E aquela filha que está ali revoltada, né? No irmão consanguíneo, o destruidor do antigo ninho de venturas que o tempo não consumiu. Ou na mãe, ou no pai, no filho, ou no outro parente, o arquiteto da tua ruína, ou a vítima da sua sandice. Então, ou você também que matou ele, né? Esquecer o mal no passado para agir com acerto no presente, nessa reencarnação, é luz de amor na lâmpada da oportunidade. Ignorar os maus para ajudá-los significa ensejar-lhes, possibilitar, né, com igualdade de condições, ocasião de repararem os males que tenham praticado. Lutar contra a antipatia, procurando ignorar as causas da aversão, representa valioso esforço de libertação íntima. É nosso esforço. Nós temos que fazer sempre esse movimento, esse exercício de lidar com as pessoas, olhando, exercitando nossa paciência, aquele momento de ver os limites do outro, né? A nossa tolerância, tudo, né? É isso aí, é nosso esforço. Tem que ser nosso esforço. Considerando que nós estamos no planeta Terra, né, com hospital escola, os que fomos colocados aqui, os celsos promotores dos renascimentos fazem que a mente espiritual mergulhe no esquecimento, a fim de que essas lembranças desses atos infelizes não os enlouqueçam e as evocações abençoadas não os paralisem em recordação insensata ou improfícua. Jesus mencionando sempre por necessidade do bem atuante, fazer sempre o bem. Não poucas vezes exortou o amor puro e simples, com o esquecimento do mal. Ele falava, né? Que a gente tinha que duplicar a bondade em relação aos que nos peçam algo, mandando oferecer a outra face ao agressor, para que não fôssemos promotor do mal ou vitalizador da impiedade. Nunca devolver o mal com o mal, né? Sempre devolver com o bem. E assim fez para conhecer o abismo que a ignorância da verdade representa e a baliza de luz que significa o amor no caminho da evolução. Amor que nos faz esquecer o mal, somente para nos lembrarmos do bem. Então agora eu vou colocar aqui o slide que a Carla fez para que a gente possa acompanhar. Quem vai falar agora disso é a Carla. Vou tentar colocar ele aqui para parecer grande. Vamos ver. Vou passando o slide. Não deixa, não. Deixa eu ver se deixa descer. Tá, deixa. Vai ter que ser nesse tamanho mesmo, tá, Carla? Tá contigo aí a palavra. Não tem problema não.
Só complementando, Sultânio, o que você falou, é, que o Miranda ele vem alertando, né? A gente observa, né, que ele alerta contundentemente da importância da gente modificar nosso comportamento, né? Até dizem que os espíritas são beatos, né? Mas é porque as pessoas não querem crer, né, que a vida nunca acaba, que a matéria é que acaba e que tudo que deixamos aqui quando desencarnamos, a gente deixa e vai embora. E a gente vai embora. O Haroldo, ele disse o seguinte, numa palestra dele, que o materialismo é uma das maiores mentiras contadas pela humanidade. E eu achei aquilo genial, né? Porque é o materialismo uma das grandes causas das enfermidades, né, no mundo. Mas, enfim, é isso. Vamos lá. Com relação ao esquecimento do passado, a gente colocou, a Sultane colocou alguns slides, né, que a gente vai, no estudo que a gente vai fazer, que eu achei assim, bem interessante. Eu vou fazer uma leitura rápida de alguns trechos que diz assim: é em vão que se objeta o esquecimento como um obstáculo, no sentido de que se possa aproveitar a experiência das existências anteriores. Se Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o passado, é porque isso devia ser útil. Com efeito, essa lembrança traria graves inconvenientes, poderia, em certos casos, nos humilhar estranhamente ou exaltar o nosso orgulho, e por isso mesmo entravar o nosso livre-arbítrio, né? Em todos os casos, traria uma perturbação inevitável nas relações sociais, né? Vocês imaginem, se a gente não tivesse o esquecimento do passado, se a gente lembrasse de tudo. Porque se a gente lembra, se a gente esquece, hoje nenhum de nós, a humanidade inteira, ninguém se lembra do passado. A gente tem algumas reminiscências que são úteis para determinadas funções, mas em geral nós temos esse esquecimento do passado e todos são iguais. Agora imagina se a gente não tivesse, quer dizer, se toda a humanidade tivesse a lembrança plena do seu passado. Como seria a gente andar na rua, aí a gente troca olhares com o outro, o outro com raiva da gente, porque sabe o que a gente fez, lembra do que a gente fez, e se a gente foi causa de desgraça, né, de alguém, né? Que situação seria essa nesse reencontro, né? É muito difícil. Basta a gente se colocar nos dias atuais. Quando a gente tem alguma situação que a gente quer esquecer, uma dor, uma perda de um ser amado, de um ente querido. A gente só quer que aquilo desligue, para que a gente não sofra, né? Então, é assim o esquecimento do passado, né? É uma grande misericórdia, não há dúvidas, quanto a essa misericórdia de Deus, né? Que nos permite, porque o esquecimento do passado nos permite seguir a nossa vida de forma plena, né? É, a gente nada como um pai amoroso, né? Um pai amoroso que nos permite começar de novo. Então, não há misericórdia maior que essa. A gente vai pensando, se a gente for pensando em tudo que pode acontecer, porque em geral normalmente as pessoas falam, né, sobre o esquecimento do passado. Ah, eu preferia lembrar de tudo que eu conseguiria dar um rumo melhor. Mas você está pensando, você tem ideia do que você fez nas vidas anteriores, porque não é da última, né? Como a Sultane falou, um conjunto, né, de encarnações que a gente vai arrumando devagar, né? Então a gente não tem ideia dos débitos que a gente, né, angariou ao longo das nossas vidas, o que nós fizemos com o nosso semelhante, com o nosso próximo. Então não é tão simples, né? E o esquecimento nesse sentido é que nos permite a todos, sem exceção, com justiça, que a gente siga a nossa vida e consiga retificar o nosso passado. Aí vem juntando com as questões das doenças, que a maioria delas
a maioria não, todas são para nossa retificação, né? E que saindo daqui do mundo de expiações e de provas, que a gente não pode esquecer que é o segundo na escala dos mundos, né? Que a gente ainda está longe, né? De alcançar os outros, mas a gente trabalhando, quem sabe a gente ainda vai encontrar, né? Um mundo de regeneração, né? Então, aqui os espíritos eles explicam que o espírito renasce frequentemente no meio em que viveu e se acha em relação com as mesmas pessoas. Gente, isso assim, uma multidão de nós, né? Passa por isso, renasce frequentemente no mesmo meio. A gente está sempre se encontrando. Por isso que é importante o esquecimento, né? Porque imagina aquela multidão toda em cima da gente e a gente em cima da... É uma loucura que não faz, não é produtiva, no mínimo, né? Racionalmente falando, não é útil para gente, né? Então, Deus é perfeito, né? Deus é um Pai amoroso que pensa no nosso bem, nos perdoa, nos manda seguir em frente, né? Então, imagina se a gente, né, fosse. Porque tem várias situações. Você pode ter destruído uma família, mas você pode ter sido um grande poderoso, teve poder, usou mal o seu poder, né? Aí você sabe que você teve essa. Experiência em vidas anteriores, o orgulho que poderia surgir, né, um maléfico para sua vida, né? Então essa lembrança do passado, né? Se não existisse, é, essa lembrança, se ela existisse, ela seria muito perniciosa para a gente. Então, em linhas gerais, as pessoas acham, mas elas estão pensando superficialmente, né? É, o Evangelho ele nos diz que não esqueçamos, que a gente não se esquece de todo o passado, né? Algumas lembranças são reminiscências, né? A gente retoma essas lembranças no momento do sono físico, né? E se soubermos aproveitar esses momentos, eles servirão para nos recuperarmos, para a gente aurir forças para continuarmos a nossa tarefa, né? Eu acho que está no próximo slide isso. É, e assim, eu me lembrei, né, do filme Nosso Lar 2. Tem uma cena muito interessante em que o personagem Fernando, ele visita em sonho o mundo espiritual, onde os seus amigos, eles relembram os compromissos assumidos com ele, né, e tal, e ele estava já num processo, né, vivendo uma vida mais material, num esquecimento, né, dos compromissos, e eles, né, foram chamar através do sonho para que ele se recordasse desses compromissos. Ele se desequilibrou e eles rapidamente devolveram né, o Fernando para o corpo físico, né? Inclusive, essa foi uma cena muito interessante, né? A forma como ele retornou para o corpo físico. Então, você vê que André Luiz já nos explica, né, através de histórias, que a gente não se esquece completamente, porque quando a gente sonha, a gente visita, né, o mundo espiritual, né? E para finalizar, né, deixa eu ver aqui. Eu achei esse final, esse texto que está lá no Evangelho, né? É muito legal. Não é apenas depois da morte que o espírito recobra as lembranças do passado. Pode-se dizer que elas não as perde jamais, porque a experiência prova que na encarnação, durante o sono do corpo, quando goza de uma certa liberdade, o espírito tem consciência de seus atos anteriores. Ele sabe por que sofre e sofre justamente. A lembrança não se apaga, senão durante a vida exterior de relação. Mas a falta de uma lembrança precisa, que poderia lhe ser penosa e prejudicar suas relações sociais, ele aure novas forças nesses instantes de emancipação da alma, se souber aproveitá-los, né? Então, assim, tem no próprio livro Os Mensageiros, tem um capítulo, capítulo 10, a experiência de Joel. Eu recomendo que vocês leiam essa história, porque é uma bela ilustração do que é o esquecimento do passado e a lembrança
de algumas coisas do passado, porque no caso do Joel, ele veio à Terra na condição de médium, com uma grande tarefa a cumprir. Então, ele teve, especialmente por conta dessa tarefa, uma, uma acentuação de lembranças do passado, porque era útil para ele. E, no entanto, ele mergulhou numa curiosidade absurda e abandonou o seu, né, o propósito pelo qual ele veio. Então, é muito interessante a história do Joel. Vale a pena a gente, né, ler e recordar que é um grande exemplo desse caso do esquecimento do passado e das consequências quando nós não temos condições de suportar determinadas lembranças. Então, é aí que a gente é por aí que a gente entende, né? Por que é importante que a gente tenha guardado essas, esse passado, né? Então é isso, gente. Eu acho que eu consegui passar tudo. Não li todos os slides, senão não vai dar tempo, né? Tá, tá. Mas está lá no capítulo 5, nos itens 11 desculpa, no item 11 do capítulo 5, o esquecimento do passado, que a gente também recomenda a leitura. E nesse livro mesmo a gente já viu uma prova disso aí, que quando ele estava na cirurgia, ele estava conversando com ele no plano espiritual. E ele lembrou, e chorou, que ele tinha prometido tudo, né? A irmã Angélica falou, meu filho, aí foi, e aí ficou lá com o pessoal, lembra, porque isso aí a gente, lógico que depende muito da maturidade do espírito, do nível é, de evolução do espírito, porque tem espíritos que estão tão perturbados que não vão lembrar de nada, tá? Tem muitos casos, muitas histórias, que você vê que a pessoa sai, não sabe nem o nome dela direito, já vi, se a gente sabe, tem casos que vira até zoantropia, vira animal e vai preso, e aquela situação dos mundos inferiores, esses espíritos estão completamente fora, vão demorar alguns tempos de tratamento para conseguir se lembrar o que que aconteceu na vida deles. Não é o caso, assim, da grande maioria das pessoas que quando saem podem também trabalhar, como a gente fala, né? Estudar, encontrar com os parentes, tanto os encarnados quanto os desencarnados, a gente sai do corpo e vai por aí afora, por isso grande é conselho sempre de cuidado de pegar e fazer as suas orações antes de dormir, pedir para poder seguir, para, né, com o seu mentor, tem que seguir para um trabalho, para um estudo, ter bons pensamentos, de ficar assistindo coisas que também tem uma boa vibração, porque no momento que termina, aquilo fica na sua mente, aí você vai seguindo aquele caminho. E aí tem esse cuidado aí que nós temos que ter de fazer nossas orações. E o Espírito sempre vai lembrar nesse sentido. Quando está assim, vamos dizer, no básico, né? Eles vão, saem, conversam com a gente vê que tá, como foi o caso dele, que também os obsessores, quantas vezes vai, a gente já viu que a pessoa sai e foge, dá de cara com o obsessor, que é uma pessoa que uns falam, não estou entendendo o que está acontecendo, não consegue identificar aquele obsessor lá também, na hora da emancipação da alma. E aí fala, eu não sei por que estou sendo perseguida, eu sonho que estou sendo perseguida, ou a pessoa não identifica aquilo, porque é um espírito que ainda está perturbado. Se fosse um espírito mais lúcido, com o caso desse menino, que eles colocam que ele também está num certo grau, está se esforçando, mas não atingiu ainda um jeito, e aí eles foram conversar com ele, olha, presta atenção, você está ganhando um acréscimo de misericórdia. Então, daqui para frente agora, você vai ter que fazer, né? Pisar em ovos direitinho, fininho, para poder conseguir terminar e acertar o que está faltando acertar no passado. Mas é sempre assim, né? Os conselhos essas situações, essas afirmativas são sempre colocadas para que a gente lembre sempre. E mesmo assim a gente, né, tropeça algumas vezes, né? Então, agora, quem quer falar mais alguma coisinha antes da gente terminar? Dá para falar um comentário qualquer? Para a gente terminar com a oração. Do capítulo já falei todos e a gente acrescentou as referências. Tá bom para vocês aí? Tem alguma dúvida? Não? Então, podemos fazer, né, Carla? Fazer a oração? Faltam 7 para as 9. Vamos. Então vamos agradecer a Deus, a Jesus, por esse nosso espaço, que essa tecnologia, essa oportunidade da gente estudar em conjunto, de nossas casas, agradecer por essas obras maravilhosas,
trazidas pela psicografia de Divaldo Franco, e agradecer por todos os ensinamentos, agradecer por todo esse material que a gente constantemente recebe, agradecer aos bons espíritos pela paciência em continuar insistindo com a gente. Muito obrigada, meu Deus. Muito obrigada, Jesus. Que nós possamos nos encontrar na próxima terça-feira para mais um estudo revigorante. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus, é isso aí. Agora é toda terça-feira, direto, não tem mais feriado às terças, então estamos aqui sem paz, sem festa, sem isso, vamos tocar direto. E esse livro aqui tá com os capítulos pequenos, mas como estou tendo bastante referência, a gente vai agregando, então aí vamos aprofundando os assuntos de acordo com o que é falado no capítulo, né? Porque se você ler batido o livro, você não vai se tocar com um ou outro e a gente não consegue às vezes, entender tão bem o texto porque a gente não aprofunda. Então, com esse aprofundamento, a gente consegue destrinchar mais. Daqui a pouco a gente está ali, já estamos expert em Manuel Filomeno de Miranda, de tanto que a gente fala das coisas que ele traz. Gente, então, um beijo bem grande a vocês, boa noite. Terça que Boa vem noite. estamos aqui conosco de novo. Um beijão. Boa noite, Tchau. Tchau, boa obrigada. noite. Boa noite, Obrigada, gente. Arthur. Boa Obrigado. noite. Boa noite.